Olá, meus amigos do CACD, dando sequência ao avanço das matérias, a grande extensa lista com mais de 400 itens que com certeza iremos conseguir produzir material revisável até agosto de 2024, como tratamos na nossa reunião. Bom, antes de iniciar aqui uma das matérias desses 400 itens, vamos à vinheta. Bom, amigos, o assunto que temos para tratar hoje é bem curto, sucinto. É a demanda do consumidor inserido na microeconomia, das matérias, dos assuntos de economia. É bem simples, né, a teoria da demanda do consumidor. Nós temos aqui nosso mapa mental, pode-se ver que não está tão carregado quanto os outros mapas mentais. E vamos já iniciar pela definição da demanda do consumidor. A demanda do consumidor representa o quanto os consumidores desejam comprar um determinado produto, determinado bem. É a expressão de um conjunto de desejos por unidade de tempo. Ou seja, existe um grupo de pessoas que desejam, elas não adquiriram ainda este produto, mas desejam adquirir aquele produto. E essa demanda é a expressão desse conjunto de pessoas. E é determinado por um tempo, por uma unidade de tempo, porque pode mudar. É naquele determinado tempo que as pessoas querem comprar, adquirir aquele bem. Somente naquele determinado tempo, pois passado o tempo pode mudar a vontade dela, pode mudar esse ânimos adquirente, para falarmos mais bonito. Mas é bem simples de entender essa definição. Não é exatamente a compra, não podemos confundir. Se vir um gráfico acontecer numa questão de ter um gráfico de que foi vendido tantos chinelos, aquilo não é a representação exata da demanda do consumidor, e sim a compra efetiva, o que foi adquirido de receita pelo vendedor de chinelos. Mas a demanda do consumidor também, ela, na sua teoria, ela pode ser caracterizada pelo valor, né? Pois quando esses consumidores procuram adquirir aquele bem é porque tem algum tipo de valor. E a demanda do consumidor, ela se divide em dois tipos de valor. O produto se divide em dois tipos de valor. Nós temos o valor trabalho e nós temos o valor utilidade. É claro que no momento em que o cidadão pensa em adquirir um certo produto, ele não está pensando em quanto que aquele produto teve de valor agregado, quanto trabalho, quantos fatores de produção estiveram. Quem pensa nisso é o ofertante. Aí, quando falarmos do valor de trabalho, nós vamos tratar da oferta, da questão da oferta, tanto na questão ali da microeconomia, quanto também na macroeconomia, quando pensamos em autores como Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus ou o próprio Marx, também eles tratam, né, esqueci de colocar aqui também o John Maynard Keynes, também ele trata do valor da produção. Todos eles escrevem a partir dos custos, dos fatores de produção. O Adam Smith, com a Riqueza das Nações, foi publicado em 1776. David Ricardo, um contemporâneo, apesar de que acho que David Ricardo estava nascendo, o Adam Smith já estava próximo ali de morrer, já estava idoso, né, se eu não me engano. Mas eles são, por um breve período, contemporâneos, né? O David Ricardo, daquela questão
dá vantagens comparativas, né? Temos o Thomas Malthus, temos o Karl Marx. Karl Marx é bem depois de Adam Smith, com certeza ele leu Adam Smith, não deve ter concordado com muitas coisas, pois o que ele escreveu é muito diferente. E até o John Maynard Keynes, que é o mais recente de todos, né? Não coloquei aqui, né? O Keynes, John Maynard Keynes, não sei se vai escrever por causa dessa parte aqui, mas essa questão aqui do valor trabalho vai ficar mais para a questão da oferta. E o valor utilidade, que é o que realmente o cidadão pensa na hora de adquirir aquele bem. E ele pode ser dividido em dois pontos. Do ponto de vista do adquirente, do consumidor, ele pode ser visto no valor utilidade troca ou no valor utilidade uso. No valor utilidade, não está arriscando aqui, no valor utilidade uso. E nesse valor utilidade uso, nós temos exatamente o que o bem declara, para que ele serve o bem. Então o cidadão ele pode estar interessado na própria utilidade do bem, aí nós vamos falar da utilidade e uso, ou ele pode estar interessado em adquirir aquele bem não para usá-lo, mas sim como valor para uma futura troca. É só pensar no mercado de carros usados. O cidadão ele compra o carro, às vezes, ele compra o carro e ele se vangloria de que se passa 5, 6, 7, 8 anos e o carro tem baixíssima quilometragem. Aí ele diz, nossa, meu carro é 2015 e ele só tem 10 mil quilômetros rodados, né? Ele vale pra caramba, né? Ele trata o carro não como carro exatamente, utilizando ele na sua utilidade e uso. Ele trata o carro como um motivo de orgulho psicológico, né? E que no momento que ele for vender, ele vai vender acima do preço de tabela, da tabela FIPE. Então ele está pensando muito mais na utilidade troca, ele se orgulha. É claro que se pensarmos na utilidade uso, esse cidadão que está comprando o carro e se orgulhando que ele tem pouca quilometragem, e na verdade ele está guardando para os outros. Ele está comprando este carro e guardando para outros, pensando na utilidade uso, mas o interesse dele é na utilidade troca. Deu para entender que então essa diferença da utilidade uso e utilidade troca na questão da demanda do consumidor, da vontade de ele adquirir. Ele pode querer adquirir aquele carro apenas para psicologicamente dizer que tem, e ele vai guardar esse carro para futuramente ele trocar. Ele já pensa acima da utilidade uso, ele pensa na troca. Ou então ele pode pegar esse carro aí com 5 mil quilômetros rodado e rodar o Brasil inteiro, de Oiapoque a Chuí, viajar aí pela 381, pela 040, a 040 que sai lá do Rio de Janeiro, passa por Minas Gerais, vai parar lá em Brasília, né, passando por Paracatu. Bom, são esses dois pontos aqui da teoria. Agora vamos tratar mesmo agora da análise circunstanciado gráfica da demanda do consumidor. Como a gente pode expressar essa demanda do consumidor em gráfico? Como a gente pode fazer? Para expressá-la em gráfico, todo gráfico ele só junta duas variáveis. Por isso que nós temos essa expressão econômica coeteris paribus, né? Que é, afasta-se todas as outras variáveis e escolhe duas para poder analisar graficamente. No caso aqui, coloquei 3 dessas análises, as mais comuns que caem em concursos, que é tanto concurso do CACD, pode ter o concurso da Apex, concurso outros que tenham foco na economia. Eles vão geralmente tratar a demanda do consumidor pelo preço e quantidade daquele produto.
em função do preço de outros bens ou a relação da renda do consumidor em relação àquele bem, em relação a bens, vários outros bens. Então nós temos a primeira análise aqui, que é o preço e a quantidade, que é a análise mais básica quando falamos da demanda do consumidor, ou até mesmo quando vai se tratar da oferta, nós vamos analisar o preço e quantidade. Então nós temos aqui o eixo X, que é o preço, e nós temos o eixo, que seria o eixo Y, né? Mas é o eixo da quantidade. Então, preço por quantidade. E aí, simplesmente, nós temos a expressão de que quanto ela pode vir para cá ou quanto vir para lá, né? A questão é, quanto maior o preço, menor a quantidade. Olha aqui, nesse ponto. Quanto menor o preço, quanto vai caindo o preço, maior a quantidade demandada. Geralmente, né, considerando o seguinte, o preço ele é tido como variável independente porque ele pode mudar sem problema nenhum, né? Então ele pode fazer mudanças de acordo com a vontade daquele que está vendendo. Agora, a quantidade demandada geralmente ela segue a função em relação ao preço. Se o preço ele aumenta, a quantidade diminui para cá, né? E geralmente porque nós temos bens que não se comportam desse jeito. Nós vamos ter duas exceções clássicas aqui: os bens de Giffen e os bens de Veblen. Os bens de Giffen eles se comportam do seguinte ponto: preço aumenta, a demanda também aumenta. Olha que loucura, é bem diferente do que acontece com os bens normais. Os bens de Giffen, né, eles vão ter esse tipo de comportamento: o preço aumenta, a demanda também aumenta. Geralmente bens de necessidade mais básicas acontece isso, né? Aí eles falam de elasticidade, preço, demanda positiva. Positiva porque é uma soma, positivo com negativo, então vai acontecer: preço aumenta, demanda aumenta. E a elasticidade é positiva porque não tem como nesta conta se tornar negativo, uma função negativa, não tem, porque é positivo, sempre vai aumentar, a demanda vai aumentar. Elasticidade, preço, demanda positiva. E os bens de Veblen são bens que também, né, tem essa questão do preço e a demanda aumentando, mas eles já estão ligados a bens de característica ostentatória. O cidadão, quando ele adquire uma renda alta, ele quer mostrar para todas as pessoas que ele pode comprar um carro de um preço muito maior. Ele pode ostentar esse carro, uma Ferrari, uma Lamborghini, qualquer outro desse tipo, né? As mulheres ali, joias, vestidos caríssimos, carros também, por que não? As mulheres podem gostar de carro, né? Um pensamento às vezes machista, mas nós temos essa significação, né? Os bens de Veblen, eles estão ligados a ostentação, eles não se comportam como os bens comuns. Temos a análise do preço de um bem em relação à quantidade demandada de outro bem. Aí é uma relação de bens totalmente diferente, né? O gráfico ele pode aumentar, ele pode diminuir, então vai depender muito da relação que tem entre esses bens. Acontece que quando o preço de um bem Y, ele aumenta, quando o preço do bem Y ele aumenta, a quantidade demandada do bem X aumenta. Aí nós temos o seguinte: os bens eles são concorrentes.
Eles são concorrentes, eles concorrem pelo seguinte: o raciocínio do cidadão é o seguinte: se o preço da manteiga aumenta, é melhor então levar a margarina, porque são a mesma coisa. Tem gente que fala que é a mesma coisa, claro, tem a diferença, não são a mesma coisa, né? Tem as diferenças, mas os dois servem para passar no pão, a grosso modo, né? Claro, dá para fazer fatia húngara, dá para fazer diversas outras receitas com um e com outro, e tem receita que não dá para complementar, mas em geral, nós pensamos na manteiga e na margarina como bens concorrentes, né? Quando o preço da manteiga aumenta, a quantidade demandada da margarina vai aumentar, né? E é claro que quando o preço da manteiga aumenta, a quantidade demandada da própria manteiga vai diminuir. Mas as pessoas não querem comer pão seco, não querem ficar sem comer, sem alguma coisa para passar no pão. Então elas vão substituir a manteiga pela margarina, né? Então nós estamos bens concorrentes ou substitutos, né? E a função expressa dessa é esse aqui, né? Ou seja, a quantidade, por esse triângulo quer dizer a quantidade demandada de X sobre a quantidade da variação do preço de Y sempre vai ser positiva, porque aqui vai aumentar e aqui, aumentar mais do que aqui, então sempre vai ser positiva, maior do que zero. Agora, quando nós tratamos da seguinte dinâmica, quando o preço de Y aumenta e a quantidade de X, a quantidade demandada diminui, nós temos a ideia de que os bens são complementares, porque quando o preço do X, do Y, ele aumenta, geralmente a quantidade do Y também vai diminuir, a quantidade demandada, né? Porque ele vai se comportar de maneira normal aqui, então ele vai diminuir a quantidade demandada. E o outro bem que nós estamos analisando vai ter o mesmo comportamento. Isso quer dizer que ele é usado de forma conjunta. Os dois bens, o bem Y e o bem X, são usados de forma conjunta. E isso quer dizer o quê? Que pão com manteiga. Se o pão, vamos dizer, o pão aumenta, apesar que o pão, eu acho que ele se encaixaria mais como um bem de given, etc. Mas seria uma outra discussão. Se o pão aumenta, né, ele aumenta, e a manteiga ou margarina ele é usado conjunto, então não tem um porquê. Se a pessoa não vai comprar pão, não tem porquê comprar margarina, então a quantidade também vai seguir o mesmo padrão do pão, né? E como eu coloquei aqui, pilhas e lanternas. A lanterna fica muito mais cara, as pessoas começam a comprar o seu bem concorrente, a vela. A vela, se tem apagão frequente na cidade dessa pessoa, desses consumidores, ele começa a comprar vela. Se desestimula a compra de lanterna, vai desestimular também a compra de pilha, porque pilha não vai ser usada na vela. Então eles possuem essa relação, né? São bens complementares. Então é simples de analisar isso. E por fim, a questão aqui da relação da renda do consumidor com os bens que ele consome, né? Ele vai ter aqui a quantidade, é importante saber aqui, porque nessa análise a quantidade que estava sempre no eixo Y, ele passou para esse eixo X, a quantidade em relação à renda. Se a pessoa tem uma renda baixa, ele vai consumir bens inferiores, mas no momento que a sua renda começa a crescer, ele vai ter muito mais consumo de bens normais. E os bens saciados, eles vão continuar sempre estáveis, porque eles vão servir tanto para consumidores com renda alta, que eles vão estar aqui, ou com renda baixa. Eles vão estar mais ou menos nessa parte do eixo aqui, renda alta, renda baixa.
renda média aqui, né? Então eles vão estar neste patamar. Então é simples, né? A quantidade, quando a renda aumenta, a quantidade demandada, até coloquei uma maior aqui, dos bens normais aumenta numa proporção maior da renda. Ele tem mais renda, então ele vai ter mais alimentos. Ele vai ter alimentos, né, que não são de necessidades básicas. Ele vai comprar esses outros alimentos, então vai aumentar. Ele vai comprar Ferrero Rocher em vez de comprar chocolate Garoto. Vai comprar Ferrero Rocher, porque a renda dele aumentou muito. E no caso agora dos bens normais, não. Aumento da renda, ele vai ter sim um aumento normal da quantidade, né, mas não vai ter modificações se ele tem uma renda baixa, se ele tem uma renda alta, se ele tem uma renda média. Não vai ter modificações significativas nesse consumo, né? Porque são arroz, feijão, a quantidade vai ser a mesma, sendo ele de renda baixa, de renda média ou de renda alta. Então por isso que na função que é relacionado a renda, a quantidade pela renda, vai sempre dar zero nesses bens de consumo saciado. Saciado porque uma vez saciado não se compra mais. Ele vai ser o que há em comum da renda mais baixa para a renda mais alta. A renda mais baixa que não seja miserável, né? Que não consiga nem sequer comprar comprar esses bens básicos. Agora, bens inferiores são aqueles que, uma vez a renda aumentada, o cidadão não quer comprar mais. Não quer comprar mais. Antigamente, muito antigamente, o chinelo Havaianas era um bem inferior, era associado a pessoas de renda mais baixa, né? Hoje em dia ele é associado a rendas altas, né? Porque é caro um Havaianas original. Mas antigamente ter um Havaianas, quando eu era criança, ter Havaianas era coisa horrível, coisa de pobre e tal, né? Então se comprava Raider, etc. Então ele se comportava desse jeito. Quando a renda do cidadão aumentava, ele não queria mais comprar Havaianas, isso lá atrás. Quando a quantidade demandada diminuía, então era, né, produto de renda, de pessoas de renda mais baixa. Existem vários desses exemplos, né? Poderíamos aqui falar de vários e vários exemplos, né? Mas acho que já é possível até de compreender essa questão da demanda do consumidor. Para finalizar aqui, nós temos aqui já está essa parte que ficou sem mudar o padrão do slide, mas dá para compreender que aqui a bibliografia utilizada, né? Microeconomia é um livro de 2015, mas essa questão da microeconomia já está pacificado, não muda muito, né? Os livros que têm que ser atualizados são de direito constitucional, direito internacional. Agora, a economia, se não for muito antigo, se não for lá a riqueza das nações, e mesmo assim, esse livro ainda tem bem utilizado nas faculdades de economia, bem diz aí o Adilson, que fez economia. Eu também cheguei a ler, não li a Riqueza das Nações, né, porque eu fiz sociologia, ciências sociais, mas muitos dos livros bem antigos, eles ainda possuem alguns dos ensinamentos práticos hoje. Mas quando vamos falar de microeconomia, macroeconomia, nós podemos até utilizar livros de quase 10 anos de atrás. Bom, é isso, muito obrigado por quem ouviu até aqui e até o próximo áudio resumo.